Meus amados, nós gostaríamos de falar nessa noite sobre um tema que está em alta, né? Que é essa questão da pandemia que nós estamos vivendo no nosso mundo. E nós precisamos, queridos, entender, e eu gostaria nessa noite de compartilhar com você alguns pensamentos. E a primeira coisa que nós precisamos entender relacionada a tudo isso, eu e você precisamos entender, é que Deus não está alheio a tudo o que está acontecendo. Diante de tudo o que está acontecendo, você precisa entender que Deus não está alheio. Ele está atento. Ele conhece todas as coisas. Ele está no controle de tudo, né? Não podemos imaginar que num momento como esse, Deus se senta no seu trono e diz: bom, vamos deixar o mundo funcionar da forma que está funcionando, sem que Ele coloque a sua mão. Não, queridos, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não está alheio. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender diante de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A segunda coisa que nós precisamos entender, e eu gostaria que você gravasse bem isso: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito no meio de tudo isso. Deus tem um propósito no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu vou repetir para você. Primeiro, Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Segundo, Deus tem um propósito no meio de tudo isso que está acontecendo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, em Joel, capítulo 2, do verso 9 ao 10, a gente vai entender aqui que há da parte de Deus, ou houve da parte de Deus naquela época, então, a liberação, queridos, de uma praga, de um exército de gafanhotos para atingir o povo. Capítulo 2 de Joel, verso de número 9, diz o texto 9 e 10: irão pela cidade, e correrão pelos muros, e subirão as casas pelas janelas, e entrarão como ladrão. Verso 10, escute: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Queridos, no livro de Joel, nós vamos entender aqui, nos versículos anteriores a esse que nós lemos, que Deus permitiu, olha só o que diz o verso número 2: Deus permitiu dia de trevas, de tristeza, de nuvens de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. E o texto diz que haveria um grande pavor das pessoas. Ainda em Amós capítulo 7, queridos, veja só o que diz o texto. Amós capítulo 7, verso de número 1 a 8, a Bíblia vai registrar aqui, mas eu quero destacar aqui o verso número 8, o verso número 7 e 8 do capítulo 7, diz assim: e mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, escute, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. Verso 8: e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Eu entendo, queridos, à luz da Bíblia, que tudo que nós estamos vivendo hoje na face da terra nada mais é do que a permissão de Deus. Há um
propósito de Deus. E eu creio, queridos, que o principal propósito de Deus, como aconteceu aqui com o povo de Israel, onde está sendo profetizado por Joel e por Amós, é que Deus estava passando o prumo. Quem é consultor sabe que o prumo tem a exclusividade de endireitar aquilo que está torto. E aqui em Amós, Deus está dizendo que Ele estava a colocar o prumo no povo de Israel. E eu creio, queridos, que nós estamos vivendo dias em que Deus permitiu este vírus, a Covid-19, para alinhar o povo de Deus, para que haja um alinhamento da igreja com os seus propósitos. O prumo tem o papel de alinhar, o prumo tem o papel de endireitar. Queridos, nós estamos vivendo momentos que Deus está nos alinhando, momento em que Deus está alinhando os pais aos filhos, momentos em que Deus está alinhando a nossa vida espiritual, principalmente nós e Deus. É hora de refletirmos, queridos, é hora de olharmos para a palavra de Deus, é hora de estarmos atentos ao acontecimento deste momento. Deus está a colocar o prumo na sua igreja. Quantos de nós, queridos, quem sabe, antes desta pandemia que atinge o mundo, talvez não valorizávamos muito o estar na igreja, o estar no culto, o estar em comunhão com os irmãos. Quantos, quem sabe, estavam vivendo, quantos de nós estávamos vivendo uma vida relaxada espiritualmente falando, de qualquer jeito, imaginávamos que estava tudo bem, mas Deus está no controle absoluto, queridos. Há um propósito de Deus em tudo que está acontecendo, e se nós nos atemos a esses acontecimentos e alinharmos a nossa vida com Deus, tenha certeza, algo extraordinário de Deus vai acontecer na nossa vida. Então, queridos, Deus estava colocando prumo no povo de Israel, e nós vemos, queridos, que Deus está também a tratar com o seu povo, com a sua igreja. Não adianta nós imaginarmos de outra forma, queridos, não. Há um propósito de Deus. A igreja precisa melhorar, nós como cristãos precisamos melhorar. Deus reclamava, meus queridos, aqui nesta época com o povo, que eles estavam apenas envolvidos nas suas casas. Ageu vai falar isso, que eles estavam apenas cuidando dos seus afazeres e esquecendo da casa do Senhor. Será que nós não estamos agindo dessa forma? Será que nós não estamos cultuando a Deus, quem sabe de uma forma que não agradava ao Senhor? Será que Deus estava recebendo o nosso culto? Mas essa noite Deus preparou para que nós possamos refletir. Deus está nos alinhando, Deus está alinhando a sua igreja, e que nós possamos, queridos, entender o propósito de Deus. Mas aí você poderia dizer: o que fazer? Que atitude? Qual é a receita? Qual é os passos para aplacar a ira de Deus? O capítulo 2 de Joel, queridos, vai responder isso. Não é verdade? O que precisamos fazer no meio de tudo isso? O que precisamos, que atitude precisamos tomar no meio de tudo isso? Se Deus está tratando conosco, se Deus está querendo uma mudança em nossa vida. No capítulo 2, queridos, o verso de número 12, Deus vai dar receita para que o povo possa se voltar, ou para que o povo esteja no prumo, endireitado na presença do Senhor. O verso 12 diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos
a mim de todo o vosso coração. Olha isso, queridos. Qual é a receita? Para que, quem sabe, Deus mude o quadro, Deus interrompa este ciclo. Não é verdade? Porque é um ciclo. Não tem cura pela medicina, não tem vacina. É algo que fugiu do controle humano. Até então não existe um controle, uma vacina. Nem mesmo o isolamento social tem conseguido conter este vírus. Então entendemos que é necessário que a mão de Deus seja estendida. É necessário que a mão do Senhor venha intervir nesta situação, que este ciclo seja barrado, que este ciclo de contaminação seja interrompido, e somente Deus pode fazer isso. Mas como? Através da nossa atitude. Deus está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é pela metade, queridos. Deus não quer você pela metade, Deus quer você por inteiro. Deus não quer só o teu coração, Deus quer a tua alma, Deus quer o teu corpo, Deus quer os teus olhos, Deus quer a tua boca, Deus quer os teus ouvidos, os teus pés. Quando fala aqui convertei-vos de todo o vosso coração, significa não reservar um espaço para outrem. Queridos, Deus não aceita dividir a gente com ninguém. Ou nós somos ou nós não somos. Deus está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ponto e vírgula. Há uma pausa no pensamento. Como fazer isso? Como me converter ao Senhor? Você sabe que a palavra conversão significa mudar totalmente de rumo. Você está indo numa direção, e quando você faz uma conversão, você muda o rumo. Deus está exigindo isso de nós. E o texto vai dizer como fazer isso: com jejuns, com choro e com pranto. É hora, queridos da igreja, chorar. É hora, queridos da igreja, jejuar. É hora da terra. Não apenas propósito de um dia, queridos, mas temos uma vida de consagração ao Senhor. Olha como Deus quer que nós toquemos o seu coração. Conversão por completo. Segundo, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Isso está falando, queridos, de interior. Isso está falando, queridos, de uma transformação de dentro para fora. Deus está interessado que a nossa transformação, queridos, comece de dentro para fora. É no nosso coração. Não adianta a gente ter uma aparência de adorador, não adianta a gente ter uma aparência de cristão, se vestir como crente, não adianta a gente prantear aos olhos humanos, chorar diante dos homens. Mas o que vale realmente, queridos, é quando nós estamos a sós com Deus. O quanto somos crentes é demonstrado, queridos, naquelas horas que nós estamos longe das pessoas que nos cercam. Quando nós mais mostramos que somos crentes é aquelas horas que nós estamos sozinhos. Não é o rasgar as vestes que é visível, mas é o nosso interior que precisa ser rasgado na presença do Senhor. Convertei-vos ao Senhor. Ele vai dizer de novo aqui: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ei, se nós como cristãos tomarmos uma posição, Deus pode interromper esse ciclo. Você crê nisso? Se nós, agora falo para nós, como igreja nesta cidade, plantadas aqui em Campo Alegre,
se nós nos voltarmos para Deus com o coração convertido, quebrantado, Deus pode interromper este ciclo. A nossa cidade pode estar protegida pela mão do Senhor. Você crê nisso nessa noite? Qual é a receita para que Deus interrompa esse ciclo? Verso 14: quem sabe se voltará como fruto do nosso arrependimento, do nosso jejum, da nossa oração, da nossa conversão, e deixará após si uma bênção e uma oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus. Olha o verso 15: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Queridos, Deus está esperando uma atitude da igreja. É hora, queridos, de nós tomarmos uma atitude. Se você não valorizava muito as coisas de Deus, está na hora de você valorizar. Se você levava as coisas de Deus meio na brincadeira, querido, está na hora de mudar de atitude. Como eu disse no início da palavra, crentes que não valorizavam o estar na igreja, hoje estão lamentando não poder estar aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: esse momento vai passar, porque a igreja está orando e se posicionando, e Deus nos dará uma oportunidade de fazermos diferente. Deus está nos dando uma oportunidade, queridos, de estarmos mais retos na sua presença. O prumo de Deus está passando na sua igreja. Eu sei que não é fácil diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, dessa crise que nós estamos enfrentando, mas é preciso entender, queridos, que apesar de haver um propósito de Deus em tudo isso, para tratar com o ser humano, tratar com a sua igreja, melhorar a nossa vida, Ele se preocupa e Ele se encarrega de nós passarmos por esse momento da melhor forma possível. Deus cuida. Se você está na presença de Deus, querido, você precisa entender que Deus se preocupa que você enfrente esse momento e vença estas situações que estão aí diante de nós da melhor forma possível, porque nós fomos chamados para sermos vencedores em Cristo Jesus. E uma das coisas, queridos, que nós vemos diante desta situação do Covid-19, desse vírus que o mundo está enfrentando, e nós entendemos, eu estava pesquisando, dando uma pesquisada sobre a questão do ser humano, de como as doenças atingem o nosso corpo, e cientificamente, queridos, é comprovado, escute, que existem algumas doenças que elas atingem o nosso corpo através do medo. Escute, o medo potencializa o problema do Covid-19. Eu quero agora, queridos, trazer um recado para você, um recado de Deus para você nessa noite. Há um propósito de Deus em tudo isso, mas Deus quer que você passe por esse momento como um vencedor em Cristo Jesus. E o medo, queridos, ele potencializa o problema do Covid-19. Por quê? Escute, segundo a ciência, as nossas emoções, escute, as nossas emoções
afetam diretamente o nosso físico. Aquilo que você sente, as suas emoções, isso é comprovado cientificamente, afetam diretamente o nosso físico. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Quais são as doenças psicossomáticas? O estresse, a ansiedade, a depressão. Essas doenças, queridos, elas são causadas pelo medo. Os efeitos nocivos que o medo traz, queridos, o medo é a base que sustenta todas essas doenças relacionadas ao estresse. Medo de passar fome, medo de quebrar, de arruinar, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de morrer. É comprovado cientificamente que o medo potencializa todas essas doenças, não é verdade? E o estresse está relacionado a isso. Quais são os riscos do estresse para a nossa vida? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós não podemos desassociar a vida espiritual do nosso físico. Deus permitiu esta situação, mas o crente remido e lavado no sangue de Jesus Cristo, ele precisa passar por esse momento como um vencedor em Cristo Jesus. Você sabia que o estresse, ele aumenta a pressão arterial? O estresse gerado pelo medo, pelo pânico, ele aumenta a pressão arterial. Todavia, um risco muito grande de você sofrer um infarto. O medo, segundo a ciência, o estresse gerado pelo medo, é aquela vida ansiosa, a ansiedade, o estresse, aumenta os níveis de cortisol no sangue. Isso é muito perigoso à luz da medicina. O estresse gerado pelo medo, ele vai gerar um nível alto de cortisol no sangue. E isso, queridos, sabe o que gera? Escute, gera obesidade, gera diabetes, hipertensão, infarto, alteração do sono, queda do cabelo. E o pior, escute, comprovado cientificamente, baixa a imunidade. E tudo que nós não precisamos nesse momento, queridos, é que a nossa imunidade esteja baixa. Porque o Covid-19, ele atinge pessoas, aliás, as pessoas com a questão de risco, né? São as pessoas com a imunidade baixa. As que estão no grupo de risco são as pessoas com imunidade baixa. E o medo gera o estresse, que gera tudo isso no nosso corpo. Além de todas essas doenças que a gente falou: obesidade, hipertensão, infarto, alteração no sono, queda de cabelo, o pior de tudo, gera imunidade baixa. Precisamos controlar o estresse, queridos. E o alimento para o medo, queridos, sabe o que é o alimento para o medo? Se o medo gera o estresse gera o cortisol no sangue. O cortisol aumentando no sangue gera toda uma série de doenças. Então eu preciso entender que eu preciso deixar de alimentar o medo. O medo não vem de Deus, queridos. Não, o medo não vem de Deus. Você sabia? Um estudo comprova que 5 minutos de exposição a notícias ruins, sem filtrar essas notícias, 5 minutos de exposição a notícia negativa, vai gerar 5 horas de baixa imunidade. Queridos, nós precisamos filtrar aquilo que nós vemos.
A mídia, queridos, 24 horas por dia, escute, a mídia 24 horas por dia está semeando o medo, o pânico. É mentira o que a mídia fala? É claro que não. Grande parte é verdade. Por exemplo, nós fomos atingidos recentemente por notícias de mortes na Itália a mais de 1.000 pessoas por dia. Mas nós precisamos ter a capacidade de filtrar essas notícias. Se nós não filtrarmos essas notícias, então significa que se nós assistimos 20 minutos de notícias ruins, sem que elas sejam filtradas, nós viveremos 24 horas de imunidade baixa. E nós não podemos ter isso nesse momento. Mas qual é o antídoto para o medo então? Quem sabe eu estou falando para pessoas que diante de tudo isso que Deus permitiu, que é um propósito de Deus, você está com medo. O antídoto contra o medo está em João capítulo 4, verso 18. Vamos ler esse texto e eu vou ler junto com você. 1 João capítulo 4, verso de número 18. Olha o que diz o texto: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. O antídoto para o medo, querido, é o amor de Deus. O antídoto para que você tenha paz é o amor de Deus. Esse amor perfeito de Deus, esse amor lança fora todo medo. Quem sabe você está com medo porque as últimas notícias estão dizendo que o coronavírus está chegando por perto. Fique tranquilo nessa noite, o amor de Deus lança fora o medo. Você não vai ter medo, porque nesse momento nós precisamos entender que o amor de Deus, ele lança fora o medo. Olha o que diz ainda João 14, verso 27. Vamos ler esse texto. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 14, verso 27. Olha o que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus está aqui, queridos, ratificando esse pensamento do amor que lança fora o medo. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo, querido. Deus está contigo, Deus está com a tua família. Nesse momento, queridos, nós precisamos ter em mente essas passagens bíblicas. Eu me lembro agora, queridos, daquela passagem. Nós já vamos concluir a nossa mensagem, vamos orar por você. Mas eu me lembro agora daquele momento em que os discípulos estavam no barco, açoitado pelas ondas. Jesus havia ficado lá orando no monte. A Bíblia diz que já era madrugada e os discípulos estavam remando no meio do mar. E de repente, no meio daquela tempestade, Jesus decide ir a ter com eles por sobre as águas. Jesus começa a caminhar por sobre as águas, e os discípulos que já estavam apavorados com aquela situação da tempestade, não bastasse isso, olham para o vulto que se aproximava pelo mar, e o texto diz que eles gritaram com medo: é um fantasma. E Jesus se preocupou em acalmá-los e disse: não tenham medo, sou eu, não é um fantasma. Jesus sempre vai se preocupar que você não tenha medo, querido, porque o medo, ele faz com que você seja atingido pelas setas, pela dúvida. E o texto diz que Pedro se enche de fé e diz assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E o texto diz que Jesus disse: vem. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas, queridos. Ele se enche de fé.
Sabe aquela pessoa cheia de fé? O vento ainda estava soprando, a tempestade ainda era forte, era a mesma, mas ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. E o texto diz que ele, cheio de fé, ele coloca o pé para fora do barco e começa a caminhar. Mas veja que a sequência do texto vai dizer que ele, olhando o vento e as ondas, teve medo. E o texto diz que ele começou a afundar. Queridos, quando nós tiramos os olhos de Jesus e nós olhamos para o vento e para a tempestade, as coisas começam a ficar difíceis. Você que está me ouvindo, me assistindo nessa noite, elimine da tua vida o medo. O amor de Deus elimina o medo. O medo, queridos, ele anula a nossa fé. Não olhe para o coronavírus que está aí. Não olhe para isso. Entenda você que é um propósito de Deus em tudo isso para nos alinhar. Entenda que é um propósito em tudo isso para que a igreja seja melhor. Mas elimine o medo da tua vida nessa noite. Olhe para Jesus. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele pode te proteger. E aí você poderia perguntar: mas e se por acaso eu pegar o Covid-19? Fica tranquilo, querido, Deus está no controle de tudo. Deus vai fazer, se você ou eu pegarmos, porque não estamos livres disso. Nós precisamos entender, queridos, que Deus faz chover sobre maus e bons, ou seja, aquilo que acontece para o ímpio, às vezes acontece para o cristão também. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente entra em parafuso. Meu Deus, mas como é que pode? A crente foi atingido. Ei, pera lá. Deus pode permitir, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas vai acontecer no controle de Deus. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Elimine o medo da tua vida nessa noite. Não deixe que as coisas que são semeadas por aí, a mídia, influencie a tua alma, querido. Desligue, se desconecte das notícias negativas. Eu preguei esses dias aqui. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga na tua memória aquilo que te dá esperança. Se conecte com Deus e Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia. O Salmo 91, queridos, é muito lindo para esse momento, não é verdade? Quem sabe você já leu o Salmo de número 91. Olha o que diz o Salmo de número 91. Vamos ler aqui alguns versículos bem rapidinho, já vamos concluir dentro de instantes. Mas o Salmo 91 traz aqui alguns versículos muito lindos para esse momento que nós estamos enfrentando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Olha só o que diz o verso: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assola, que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Elimine o medo da tua vida nessa noite. Quem sabe você tem vivido dias de pavor. Não, você é cristão, você serve ao Senhor. Há um propósito de Deus em tudo isso. Deus está melhorando a nossa vida, Deus está nos alinhando, mas Ele não quer que você siga uma vida com medo. Isso não pertence ao crente. Deus quer que você seja corajoso. Por isso que há uma palavra não temas para cada dia do ano. 366 vezes na Bíblia, segundo alguns estudiosos, existe a palavra não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano e uma para o ano bissexto. Não temas. Você levanta na segunda-feira, Deus está dizendo não temas. Na terça-feira você levanta, Deus está dizendo não temas. No mês de janeiro Deus está dizendo não temas. No mês de fevereiro não temas. No mês de março não temas. No mês de abril que nós estamos vivendo, não temas. Não tenha medo. Olha o Salmo 121, o que diz a palavra do Senhor. Esse salmo é muito lindo para esse momento. Por que nós estamos trazendo essas palavras a vocês aqui nessa noite?
para que nós possamos entender que Deus está no controle de tudo, que Ele tem propósito, mas que o crente vai passar por esse momento glorificando, exaltando o nome do Senhor, e vai passar com fé, acreditando que Deus está sobre as nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Você crê nisso nessa noite? Deus te guardará de todo mal. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Você que mandou o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você também. Mas eu gostaria que você nessa noite entendesse que há um propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo. Como falamos aqui no início, Deus não está alheio a tudo isso, mas Ele quer que você passe por esse momento se alinhando aos propósitos dele, mas que passe esse momento cheio de fé e esperança, querido. Não, você não pode ser um crente amedrontado, você não pode ser um crente medroso, não, você precisa ser um cristão cheio de coragem, para dizer: o Senhor está comigo, eu vou passar por esse momento glorificando a Ele. Deus protege a minha casa, Deus protege a minha família, Deus protege o meu bairro, Deus protege a minha cidade, Deus protege o meu estado, o meu país. Deus é poderoso, como eu disse, queridos. Deus pode cortar este ciclo, só Ele tem poder, isso depende exclusivamente de nós. Nós vamos orar agora, queridos, por você. Eu quero que você, aí onde você está, quem sabe alguém que deseja fazer um propósito novo com Deus, uma aliança com Deus. Quem sabe você que está desalinhado dos propósitos de Deus. Quem sabe você se afastou dos propósitos de Deus. Você está me acompanhando aí nessa transmissão. Eu tenho um recado para você: volta para Jesus nessa noite, faz uma aliança com Ele. Quem sabe você que estava levando a tua vida de crente meio de qualquer jeito, ei, Deus está colocando prumo na nossa vida. Endireita as tuas veredas. Ainda dá tempo de nós mudarmos a nossa atitude. Jesus está vindo aí, querido. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, faça um propósito nessa noite. Dobre os teus joelhos aí onde você está. Você, quem sabe, se sente pecador nesse momento, dobre os teus joelhos aí onde você está. Quem sabe teu coração está cheio de culpa, mas eu quero te dizer nessa noite: Ele quer restaurar os teus caminhos, Ele quer restaurar os teus sonhos, as tuas metas. Ele quer restaurar a tua vida. Quem sabe você que está com o teu coração tomado de medo nessa noite, de pavor, de ansiedade. Quem sabe você tem ouvido muitas notícias negativas, isso tem amargurado o teu coração. Eu te convido a agir diferente, eu te convido a se desconectar desse mundo, se conectar a Deus, porque Ele é poderoso. Aleluia. Nós vamos orar pelo Caleb, está pedindo oração também. Nós vamos orar, e eu creio que Deus é poderoso para ir ali onde está também o Caleb nesse momento. Você que está aí nos acompanhando, vamos orar agora. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nós temos ministrado a Tua palavra, Senhor. Há um propósito da Tua parte, Senhor, em tudo que nós estamos vivendo, Senhor. Que nós possamos aceitar, Senhor, esse alinhamento. Que nós possamos, Senhor, deixar que o Teu prumo, Senhor, passe na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás proporcionando um momento, Senhor, extraordinário para a Tua igreja, e que ao passar tudo isso, Senhor, como aconteceu ali em Joel, Senhor, a Tua palavra diz, aleluia, que Tu, Senhor, restitua
restituiu, ó Deus, o teu povo. E eu creio, Senhor, que tu és um Deus poderoso, estarás restituindo o teu povo, Pai. Meu Deus, melhora, Senhor, o nosso caráter, melhora a nossa vida, nos melhora como esposo, Senhor, nos melhora, Senhor, como pais, ó Deus, como esposas, Senhor. Aquelas irmãs que estão agora nos ouvindo, Senhor, que possam, meu Deus, se conscientizar, Senhor, meu Deus, para sermos melhor, que possamos ser melhor, Senhor, como crentes nesses últimos dias. Senhor, prepara o teu povo, Pai, nos alinha aos teus propósitos, Senhor. Meu Deus, nós ordenamos agora que todo medo seja desfeito, em nome de Jesus. Esse coração angustiado, apavorado, com medo, Senhor, nós declaramos agora que esse coração, Senhor, encontre agora, meu Deus, refrigério, Pai, que vem de Ti. Meu Deus, nós ordenamos a bênção, Senhor. O Caleb que pediu as nossas orações, nós oramos agora, Senhor, aqueles que deixaram, meu Deus, o seu nome, o seu pedido, nós oramos pelos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Meu Deus, alcança os Teus filhos agora com um milagre, aleluia. Tu és poderoso, meu Deus, nós cremos, nós ordenamos a bênção agora em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos cantar agora uma canção, aleluia, e você vai cantar junto agora, adorando o nome do Senhor.